Oi, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo, né, sobre Sem Fim. Mas antes eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu ia lançar em maio, né, Vivendo Entre os Dois Mundos, que é o segundo livro da série Sem Fim. Mas como eu já tenho uma grande parte dele pronta, né, a primeira parte tá toda fechada e a segunda falta muito pouco, eu resolvi antecipar e lançar ele por semana. Em vez de eu lançar ele incompleto, eu vou lançar ele por semana. Então, toda segunda-feira, a partir de hoje, tá? O primeiro capítulo já está lá no Wattpad. Vai ter um capítulo de Vivendo Entre os Dois Mundos, tá? Então, quem tem o Wattpad, passa lá. Quem não tem, baixa, gente, porque eu já falei, né, pra vocês, é um aplicativo bem legal. E lá tem Sem Fim e tem Vivendo Entre os Dois Mundos, tá bom? Que é a continuação de Sem Fim, né? Ele já tá lá e tem a explicação da primeira parte com uma nota minha falando, tem a explicação da segunda parte com outra nota minha, tá? Falando sobre isso, e o primeiro capítulo, tá bom? E aí segunda-feira que vem tem o segundo e assim por diante, tá bom? Então vamos falar sobre Sem Fim. Tem uma parte de Sem Fim que eu falo assim, muito meio que rápido, porque embora eu tenha sido assim, eu acho que eu falei assim, eu contei, né, bem ponto a ponto as coisas. Eu vi coisas assim que as pessoas meio que não entenderam ou ficava assim um pouquinho solto às vezes. E essa parte, que foi a parte em que o Felipe recebeu uma revelação, que ele me contou na vez que a gente passou a tal noite no telefone, né, de 11 da noite às 4 da manhã, foi uma coisa assim, eu vou falar o que aconteceu comigo e como foi a revelação com ele, para vocês entenderem como que houve essa fusão, entendeu? Quando a gente tinha, né, 17 anos, um pouco antes da gente ter a separação, né, de ficar 5 anos sem se falar, eu fiquei muito chateada, muito triste, né, porque eu vi ele no show com uma menina se beijando, e eu fiquei arrasada, e ali eu meio que fiquei louca, sabe? Falei, eu quero esperar essa história de alma gêmea, eu não quero mais nada, eu quero porque quero resolver isso agora, aquela coisa de adolescente mesmo. Aí nisso, eu fui com a minha prima na casa de uma amiga dela, e tava tendo uma oração muito parecida com a que tinha na casa do seu Luiz, quando eu tinha 12 anos. E aí, nessa casa, a pessoa que estava fazendo essa oração veio falar comigo. Tinha um monte de gente, mas claro que ela veio falar logo comigo. E aí ela me falou que eu estava muito ansiosa e que eu sabia que eu não podia ser assim, porque as coisas não iam acontecer na hora que eu quisesse, e que eu sabia disso, eu já tinha sido avisada. E aí eu falei, mas eu não quero, eu quero que seja agora. Ela falou, mas não é assim como você pensa. E se você for em qualquer lugar que te diga que você pode fazer alguma coisa para antecipar isso, tenha certeza, não vai dar certo. Porque no caso de vocês dois, tudo tem um tempo, existe toda uma programação, existe todo um trabalho espiritual, então não é dessa forma. Aí eu falei, tá, não gostei muito, mas ok. Claro, né, eu queria ir de qualquer maneira. Aí, o que aconteceu? Ela chegou pra mim nesse lugar e ela falou assim pra mim, olha, o problema é que você, deixa eu te explicar, ele não tem nada de especial, uma pessoa normal, mas você coloca ele muito num pedestal. Então eu quero que você olhe pra ele. Ela me mostrou assim do lado, assim, tinha umas imagens. E aí ela me falou, me mostrou uma imagem e falou assim, você olha bem pra essa imagem, porque vai ser muito importante isso. E era uma imagem de São Jorge. E aí ela me disse assim, príncipe encantado num cavalo branco, só São Jorge guerreiro. Ok, passou. Quando eu fiquei essa noite toda conversando com ele no telefone, contando as coisas, ele me disse então que o Felipe, né, que é o nome dele no livro, ele é assim muito terra, gente. Ele tipo, ele não acredita em assim nada, ele não gosta, ele tem um medo muito grande, sabe? Ele acredita e ao mesmo tempo ele não quer acreditar em nada. Ele tem medo, assim, não sei o que acontece com ele, ele é muito esquisito. Aí ele chegou, ele falou, na verdade ele fala, né, que a ligação que ele tem com o mundo espiritual é comigo. Ele fala, eu sei que existe algo maior porque você existe, né? E por tudo que a gente viveu. Mas pra mim é muito difícil, ele falou. Mas ele... Aí voltando ao assunto, ele falou assim, ele disse que ele chegou na casa, ele tinha até então uma namorada, na época, e ele estava na casa dessa namorada, né,
no livro eu coloquei que era uma amiga, mas na verdade era uma namorada que ele tinha. E ele falou que a tia dela chamou ele para conversar com ele. E aí ela chegou para ele e falou que ele tinha uma alma, se ele sabia o que era uma alma gêmea. E aí ele ficou meio assim, acho que ele tinha uns 20 anos. Aí ela falou para ele que ele tinha uma alma gêmea, que era uma pessoa que fazia parte da vida dele, que era muito importante e que não era essa pessoa que estava com ele. Que se ele ficasse com essa pessoa, ele seria muito infeliz, porque ele teria que estar com a alma gêmea dele. Que se não, caso contrário, ele iria por um caminho muito mais difícil, entendeu? Para realizar o que ele tinha nessa vida. E com a alma gêmea dele seria mais fácil, mas que ele teria o livre-arbítrio, assim como a pessoa dele de estarem ou não juntos, mas que para ele seria melhor. Mas que de qualquer forma, mesmo que eles não estivessem juntos como casal, somente quando eles se encontrassem, se conectassem, se falassem, sei lá o que, é que a vida deles andaria, eles teriam um ao outro para se apoiar nas provas. Por isso que eu falei que, gente, que isso é muito importante, as pessoas entenderem que nem sempre a gente vem para ficar como casal. E aí ela chegou para ele e falou para ele que ele sabia se ele sabia que era essa pessoa. E ela falou assim, essa pessoa, ela tem um amor por você, um amor enorme, um amor incondicional, um amor que eu diria assim, sabe aquele amor que todo mundo diz que o maior amor do mundo é o de mãe? Pois é, ela tem esse amor maior que tudo. Aí ele falou, nesse momento, ele disse que lembrou, só pensou em mim, porque ele lembrou da carta que eu tinha mandado para ele, a carta que fez a gente se separar, né? E aí ele falou que achava, que ele imaginava quem era essa pessoa. Aí ela chegou para ele e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Para que você não tenha dúvidas, eu vou te dar essa medalha aqui. Ela deu uma medalha para ele, falou, quero que você coloque no seu cordão. E você fica com ela vai te proteger. E vai chegar o dia que essa pessoa vai dizer para você que é assim que ela te vê. Aí, quando o tempo passou, nesse dia do telefone, que a gente passou a noite inteira, eu falei pra ele dessa vez que eu fui na casa dessa amiga da minha prima. E aí ele ficou muito nervoso. Ele falou, eu preciso ir na tua casa agora. Eu falei, você tá doido? São 4 horas da manhã, como é que você vai vir aqui? Ele, não, mas eu preciso te mostrar uma coisa, eu preciso te mostrar uma coisa, eu preciso te mostrar uma coisa. E ele ficou muito ansioso, mas muito ansioso mesmo. E daí, eu falei, mas fala logo pra mim o que é que tá acontecendo. Ele, não posso falar, eu quero que você veja, eu quero que você veja. E assim, aí passou, ele acabou indo lá em casa, na minha casa, e me mostrar. E aí ele falou assim, eu quero que você me fale de novo do dia que você foi na casa dessa amiga da tua prima. Aí eu falei pra ele, eu fui lá, ela me mostrou uma imagem de São Jorge, e ela me disse que eu tinha que tirar você do pedestal, porque príncipe encantado num cavalo branco, só São Jorge guerreiro. Aí ele falou, pois é, quando eu fui na casa, né, então dessa menina que ele namorava, essa pessoa espírita que me chamou para conversar e falou para mim da minha alma gêmea, ela me entregou uma medalha e ela me disse que um dia eu ia ter certeza que essa pessoa era ela, porque ela ia dizer que me via exatamente como nessa medalha. E aí ele foi assim, puxou o cordão, né, de dentro da camisa, e quando ele mostrou a medalha para mim, eu levei um susto, eu fiquei assim, tipo, foi um choque pra mim, porque era a medalha de São Jorge. Ele estava com a medalha de São Jorge, que inclusive ele usa até hoje. Então, naquele momento, eu tive mais uma confirmação, porque eu recebi essa revelação aos 12 anos, e algumas outras vezes na minha vida me falaram sobre isso também, e ele recebeu a mesma revelação quando ele tinha 20 anos, 20 ou 21 anos, e ainda por cima existia essa questão da medalha. A medalha que ele tinha era a medalha que a pessoa me falou que era como eu via, e era para eu gravar, ele, né, que era que eu gravar, que aquilo era muito importante. E ele estava com essa medalha, ele tem até hoje essa medalha de São Jorge, e que representa, como ele diz, essa história das almas gêmeas. Então, gente, é isso, tá? Passem lá no Notepad, tá? Pra vocês lerem o primeiro capítulo de Vivendo Entre os Dois Mundos, que tá bem legal, tá? Essa primeira parte. E a segunda vai estar muito legal também com Franco e Mabel, tá bom? Um beijo, até amanhã.